A crise em Portugal, no Banco Espírito Santo, fez o Banco de Portugal transferir a generalidade da atividade e do património do BES para uma nova instituição de nome Novo Banco, devidamente capitalizada e expurgada dos ativos problemáticos. A medida também aplica-se ao BES Cabo Verde e ao BES Sucursal Financeira Exterior de Cabo Verde, que será uma filial do novo banco, prosseguindo assim a atividade bancária que desenvolvia em Cabo Verde com o nome BES Cabo Verde. E o novo banco concluiu o processo de venda de uma participação de 90% no Banco Internacional de Cabo Verde ao IIB Group Holding, uma sociedade do Bahrein. O acordo de venda prevê ainda um conjunto de opções de compra e venda com condições já abordadas que cobrem os restantes 10% e são passíveis de exercício num prazo de 3 a 4 anos a contar desta data. Esta foi a segunda tentativa de alienação da instituição financeira de Cabo Verde, depois de, em 2016, ter falhado a alienação a um grupo de investidores liderado pelo empresário português José Veiga. O novo banco sublinhou que esta transação representa mais um passo no processo de desenvolvimento de ativos não estratégicos, prosseguindo a sua estratégia de foco no negócio bancário doméstico e a nível da Península Ibérica, ao abrigo de compromissos assumidos com a Comissão Europeia. O Banco Internacional de Cabo Verde era detido diretamente em 99,9% pelo novo Banco África, SGPS, e os restantes 0,01% pelo novo banco e indiretamente pelo Fundo de Resolução do Estado português e pelo Fundo de Investimento norte-americano Lone Star, através da sua subsidiária Nani Holdings. O International Investment Bank, numa primeira fase, contará com 2 balcões na Praia e no Sal, havendo já planos para a expansão para outras ilhas, como explicou o presidente deste banco ao Expresso das Ilhas. César Ferreira disse ao Expresso que o banco pretende ter uma abordagem muito mais próxima dos seus clientes, algo diferenciado e com uma resposta mais rápida. Para o Ministro das Finanças, a abertura deste banco revela confiança no mercado cabo-verdiano. Sr. Ministro das Finanças, qual será o interesse do INPS, de forma rápida, em colocar à disposição do IIB as poupanças dos contribuintes cabo-verdianos, em detrimento de outros bancos comerciais que são subejamente conhecidos e com uma penetração muito mais forte em Cabo Verde? Muito obrigado. Bom, essa é uma pergunta que deve colocar o INPS, não é? Porque o INPS tem um Conselho de Administração que faz a gestão dos ativos e faz a aplicação dos ativos. E temos uma entidade de regulação que é o BCV, que regula o sistema financeiro, que deve fiscalizar e controlar para ver se aquilo que está sendo feito vai de encontro ou não, ou vai ao encontro ou não daquilo que são as regras do mercado. Portanto, essa não é uma pergunta que eu posso responder com todos os detalhes, como é evidente, sendo certo que o Banco Central está a intervir para poder ver o que é que está a acontecer efetivamente, e após obtermos todos os elementos, se houver necessidade de uma intervenção política, o INPS tem uma tutela dupla, do Ministério da Família e uma tutela das Finanças. Nós estaremos, como é óbvio, a intervir em função das informações que temos vindo a ter em relação a essa matéria nos últimos tempos. Muito obrigado. Como é evidente, eu não concordo com a sua resposta, não é, Sr. Ministro? Porque quem indica o Conselho, portanto, uma parte do Conselho de Administração é o Estado, é o Governo, não é? Portanto, eu acho que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, de facto, tem de estar a par da situação para esclarecer, efetivamente, o Parlamento desta situação. Muito obrigado. Não, o senhor deputado não sabe como é que as empresas são geridas. Eu não sou membro do Conselho de Administração da INPS. O senhor não sabe como é que é a governança das empresas. Eu sou Ministro das Finanças. Eu dou indicações políticas, mas a gestão dos ativos ao nível do INPS, a responsabilidade é do Conselho de Administração. Eu posso, no máximo, aprovar as diretivas, mas quem decide sobre a aplicação dos fundos é o Conselho de Administração e o Conselho Diretivo do INPS, não é o Ministro das Finanças, nem o Ministro da Família e da Economia Social. O senhor sabe como é que as empresas funcionam, porque aí seria se fosse o Ministro a tomar decisões de gestão numa instituição, mesmo sendo uma empresa pública. Não pode ser. O Ministro é responsável subsidiariamente, mas quem toma a decisão é o Conselho de Administração, que tem poderes para tomar a decisão e são responsáveis pelas suas decisões. O Conselho de Administração, não o Ministro das Finanças. Eu já tenho responsabilidade suficiente, Sr. Deputado, não quero responsabilidade de mais ninguém para entrar na minha área de responsabilidade. Okay? Portanto, a governança do INPS compete ao seu Conselho de Administração, não compete
ao Ministro das Finanças, nem ao Ministro da Família e da Inclusão Social. Se o deputado tiver qualquer questão a colocar, coloque a administração do NPS. Eu já mandei tomar as medidas para terem as informações. Se houver necessidade de uma intervenção política, o Governo estará aqui ativo a tomar as decisões que se impuserem em relação a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. É preciso dizer que o presidente do INPS é quadro de um dos bancos interessados nesta matéria. O presidente do INPS é quadro do banco IIB. Caso estivéssemos num país com um governo sério, este dossiê seria imediatamente entregue à Procuradoria-Geral da República, neste momento, para investigar, para tomar as medidas que incumbe nesta matéria. Portanto, o que nós perguntamos é que o que está por detrás de tudo isto. Vamos agir sim em antecipação. Estamos aqui atentos, estamos a conversar com o povo de Cabo Verde no sentido de protegermos os interesses deste Estado. Não vamos parar. A intransparência na gestão dos recursos públicos em Cabo Verde vem assumindo proporções preocupantes, com episódios, cada uma mais grave e complexa do que a anterior, o que reclama dos cabo-verdianos uma atenção redobrada, uma vez que nenhum setor está imune. Presentemente, o país tomou conhecimento da polémica em torno do leilão lançado pelo NPS, com denúncias de usurpação do poder, intransparência, indício de tráfico de influência e favorecimento, risco de pôr em causa os rastros prudenciais de um conjunto de bancos comerciais da praça e, indiretamente, comprometer a estabilidade do sistema financeiro cabo-verdiano. Confrontados com essas irregularidades e tratamento discriminatório, alguns bancos comerciais reclamaram e pediram a intervenção do BCV. Este, enquanto autoridade reguladora, aceitou o pedido, mandando suspender o processo e ordenando, inclusive, a não transferência de recursos ao banco que supostamente teria ganho o leilão. Concomitantemente, desencadeou uma auditoria para esclarecer todo o processo. No momento em que o país esperava e espera ver publicado o relatório de auditoria, o BCV limitou-se a emitir um comunicado que dá conta das seguintes constatações: que o NPS não disponibilizou o regulamento dos leilões e não partilhou a fórmula de cálculo da avaliação das propostas, que a fórmula de cálculo utilizada pelo NPS para avaliação dos rácios dos bancos participantes propicia resultados enviesados, levando à seleção adversa, em que os bancos com maiores fundos próprios seriam preteridos. Que foram introduzidas novas regras de rateio a meio percurso, as quais não constam do regulamento, facto que consubstancia na falta de transparência do processo. Além disso, o Banco Central questiona a racionalidade econômica subjacente à escolha de determinados indicadores prudenciais por parte do NPS no processo de leilões, sobretudo quando favorecem determinados modelos de negócio, o que não promove o tratamento igualitário entre os diferentes participantes. E mais, o BCV considera que, caso não tivesse tido uma tempestiva intervenção, corria-se o risco de, num curto espaço de tempo, ocorrer a desmobilização de depósitos no montante de 3,5 bilhões de contos de alguns bancos para um único banco que beneficiaria dos pressupostos critérios considerados para o apuramento dos resultados dos leilões e que este facto seria suscetível de acarretar impactos negativos nos principais indicadores prudenciais de alguns bancos. O BCV foi claramente ultrapassado nesta questão de leilões. Só deu conta da situação no decurso do segundo leilão e após a reclamação dos bancos comerciais. Já nas contas de 2022, se constata que o NPS já detinha, no referido banco, 2 milhões de contos. Preocupa-nos o facto de que, em vez de tomar medidas que o caso requer, o senhor vice-primeiro-ministro anuncia, em nome do governo, que vai promover um encontro entre o NPS e o BCV. Ou seja, vai pôr numa mesma mesa uma entidade reguladora e uma outra entidade com autonomia para gerir os seus fundos. E pergunta-se com que objetivos.
Essa intenção do vice-primeiro-ministro atenta contra a autonomia e independência do Banco Central e representa uma grosseira ingerência do governo na gestão do INPS. Em relação ao INPS, a grande realidade é que a mesma está transformada na caixa de hoje do governo. Se não vejamos. O governo impôs ao INPS, nomeadamente, a compra da participação do BCA dos títulos do Trust Fund pelo valor de 6,4 milhões de contos. A compra da participação do BCV dos títulos do Trust Fund no valor de 4,6 milhões de contos. A assunção pelo INPS do Fundo de Pensões do BCA, passando a ser responsável pelo pagamento da reforma dos trabalhadores daquele banco. Para além dessa imposição, o governo não está a cumprir com o INPS as seguintes obrigações. Não entrega de contribuições e descontos efetuados no salário dos trabalhadores em mais de 5 milhões de contos. Não pagamento ao INPS do montante de 741 mil contos da diferença do Fundo de Pensões do BCA. Não pagamento de 3% de juros que resulta do acordo de transferência para o INPS dos títulos referentes à aplicação financeira do Fundo Soberano do Investimento Privado. Não devolução dos montantes que o INPS assumiu por conta do Estado, por conta da Covid. Dívida do setor público ao INPS no montante de mais de 5 milhões de contos. O BCV deixou ao governo, através da tutela do INPS, de analisar a denúncia relativa à existência de eventual conflito de interesses e tráfico de influência nesse processo de leilão. E o que se vê é a tentativa do governo, através do senhor vice-primeiro-ministro, sacudir a água do capote. Face à constatação de graves irregularidades, ilegalidades, erros e omissões nesse processo, o PICV pede e espera que o relatório seja publicado e que medidas urgentes de responsabilização sejam tomadas e divulgadas para a tranquilidade dos cabo-verdianos. Muito obrigado. O governo, ao querer sentar numa mesma mesa o Banco Central, enquanto instituição reguladora, os bancos comerciais e o INPS, aqui nós não estamos minimamente de acordo. Porque sentimos que se quer aqui fragilizar a entidade reguladora, quer-se colocar no mesmo nível estas entidades para depois fugir-se provavelmente a algumas responsabilidades que deverão ser assacadas se elas existirem. Daí que, Sr. Presidente, nós fazemos um apelo ao Governo, na pessoa da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado aqui presente, para que o Governo encare com profunda seriedade estas situações, para que o país não fique aqui e acolá com dúvidas sobre determinadas atuações das nossas instituições. Muito obrigado. Está hoje já em domínio público que do trabalho feito pelo Banco de Cabo Verde produziu-se um relatório com 43 páginas. O que se tornou público é apenas um comunicado com 2 páginas. E o Governo tem em seu poder este relatório com 43 páginas. E por conseguinte, Sr. Presidente, tendo em conta que nos termos do artigo 168 da Constituição, na sua linha D, estipula que o deputado pode requerer e obter do Governo e dos órgãos da administração ou de qualquer entidade pública informações e publicações úteis que considere indispensáveis ao exercício das suas funções. Venho, através, portanto, desta intervenção, requerer a mesa, no sentido de o Governo fornecer ao Parlamento e aos deputados este relatório que já tem o seu poder. E, Sr. Presidente, eu queria terminar apelando que o Governo não faça orelhas mocas aos pedidos do Parlamento. E a Sra. Ministra que está aqui à nossa frente sabe que tem pendente um pedido que foi feito em maio de 2023 para entregar o relatório sobre as eleições autárquicas que o Governo tem em seu poder, que foi pago com o erário público. O requerimento foi aprovado no plenário da Assembleia Nacional há praticamente 1 ano. O Governo não entrega, por simplesmente, e não existem consequências. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bom, Senhora líder parlamentar do PICV,
no âmbito dos direitos que o regimento lhe confere, portanto, apresenta um requerimento para a mesa submeter ao plenário para votação, para que o Governo faculte um documento ao Parlamento. A dúvida que fica aqui é se o Governo, como o documento não é do Governo, é do Banco de Cabo Verde, se a mesa não sabe se o Governo tem o documento. Primeiro vou perguntar ao Governo se tem documento. Se o Governo tiver documento, é uma coisa. Mas como o documento é do Banco de Cabo Verde, eu não sei como é que eu vou, portanto, aceitar este requerimento. Eu perguntava à senhora Ministra, na qualidade de representante do Governo, se tem esse documento e se o Governo está disponível a... Porque, quer dizer, eu não posso vir aqui exigir ao Governo a distribuir um documento que não é seu. Tenha bondade, senhora Ministra. Sr. Presidente, o que eu posso lhe dizer é que eu não tenho conhecimento da existência ou não deste relatório. Eu teria que ter a possibilidade de consultar com o membro do Governo para saber se ele tem ou não esse relatório. Desconheço neste momento a existência ou não de um relatório. Muito obrigado. Havendo essa dúvida, senhor líder parlamentar do PAICV. Sr. Presidente, eu posso, ter em conta a resposta do Sr. Ministro, reformular o pedido, o requerimento. Posso reformular o requerimento. Não, isto aqui não está previsto no regimento. Há um requerimento. Então eu mantenho o requerimento como está, porque, como sabe, está publicado no Jornal Expresso das Ilhas de hoje. Eu lamento que a Sra. Ministra, infelizmente, não lê esse jornal, mas está aqui publicado que o Sr. Ministro das Finanças diz que tem esse relatório em mãos a analisar e está a concluir a análise do relatório com a sua equipa para depois agendar o encontro. E é estranho que a Sra. Ministra, portanto, não tenha essas informações e não lê esse artigo do Jornal Expresso das Ilhas. Não sei porquê. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bom, vamos pôr o requerimento à votação. É o que vamos fazer. Pelas últimas informações, vamos pôr o requerimento à votação. O plenário é soberano, portanto, o plenário decidirá conforme entender melhor. Vamos, peço, sim, Sr. Deputado Sérgio Ribeiro. Já entramos no processo de votação. Já admiti o requerimento, já submeti à votação, de modo que já não posso passar a palavra. Peço a sua compreensão. Pode ser depois da votação. Então vamos passar ao processo de votação. Temos na sala 62 deputados, sendo 34 do grupo parlamentar do MPD, 25 do grupo parlamentar do PSV e 3 deputados da UCIT. Portanto, vamos votar o requerimento. Volto a dizer, o plenário é soberano para tomar a decisão que bem entender. Quem vota a favor do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSV? Muito obrigado. Muito obrigado. Quem vota contra? Muito obrigado. Quem se abstém? Muito obrigado. Muito obrigado. O requerimento não passou. O requerimento não passou. Não passou. Abstenção, mas você vai contar o número de deputados que tem e faz as contas e, portanto, não passou. Precisava de 32 mais ou menos deputados para poder passar. Tem só 28. Portanto, 25. Portanto, houve 28 votos a favor, sendo 25 no grupo parlamentar do PAICV, 3 dos senhores deputados da UCID, nenhum voto contra e 34 abstenções. Portanto, não passou. Senhor deputado e líder parlamentar do PAICV, para uma declaração de votos, tem a palavra. Uma vez mais, fica claro que há quem não esteja interessado em que o cabo-verdiano seja cabalmente esclarecido neste processo todo. E este quem não é o PAICV. Contrariamente àquilo que nós temos ouvido, portanto, que o PAICV está a inventar e hoje ouvimos que está a tramar.
Mas o facto é que quando nós chegamos ao momento da verdade, onde nós apresentamos aqui um requerimento, como já fizemos várias vezes, para que documentos e publicações importantes sejam trazidos a conhecimento dos deputados e da nação cabo-verdiana, nós temos sempre um partido que rejeita, portanto, esses requerimentos. Ou quando não rejeita, é o próprio governo que não acata, não entrega, portanto, esses documentos para os cabo-verdianos poderem analisar. Agora nós temos um relatório sobre, portanto, os leilões, famigerados leilões, na verdade, onde o Banco Central diz claramente que o processo foi intransparente, os regulamentos não foram distribuídos. Diz mais, diz que compete a tutela aferir se há ou não conflito de interesses, porque como se demonstrou aqui, altos quadros do INPS, por sinal, provieram de entidades que foram beneficiadas agora com este leilão. De onde diz o Banco Central que não é o Banco Central que vai aferir situações de conflitos de interesse. É a tutela. É o governo que deve tomar esta medida. E aquilo que nós temos vindo em Cabo Verde, constatar que o governo não tem tomado essas medidas. Não tem tomado essas medidas. E, contrariamente àquilo que disse o Sr. Primeiro-Ministro Luís Coelho Silva, os senhores estão a pendurar linguiça, sim senhor, no pescoço do gato, o que se tem feito desde que iniciaram as funções. Mas disseram inicialmente que não fariam isso. Não pendurariam linguiça no pescoço de gatos. Agora, onde é que moram as linguiças? Justamente no pescoço dos gatos que os senhores estão a indicar para essas funções. E nós, a nossa responsabilidade é denunciar isto. Não é o PSCV inventar. Não é o PSCV que fez as auditorias de desempenho às contas da Covid. Não é o PSCV que fez auditoria aos leilões que foram lançados agora. Foram entidades desta República, entidades independentes e autónomas que fizeram e produziram esses relatórios, que devem ser de conhecimento de todos os cabo-verdianos, para que todos possam saber efetivamente a quantas andamos em Cabo Verde quando falamos de transparência e trazemos relatórios de entidades internacionais que respeitamos, mas que duvidamos se de facto estão a levar em conta esses atos que estão a acontecer aqui em Cabo Verde. E na verdade nós aqui terminamos dizendo: quem dorme com o seu doente é que sabe como é que passa a noite. E em Cabo Verde nós é que sabemos com quem estamos a lidar, com que governo estamos aqui a ser governados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela declaração de votos. Sr. Deputado Celso Ribeiro, para uma declaração de votos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para começar dizendo que votamos abstenção, porque nós não queremos, a bancada do MPD não quer associar esta manifestação de teatro, estas ensinações constantes, que nada abona a imagem do Parlamento e muito menos a nossa democracia. Porque nós estamos a assistir a um grupo parlamentar constantemente a ensinar, a criar aqui factos. Já pediram várias vezes relatórios, já foram disponibilizados relatórios, e agora nós perguntamos: tanta proteção, tanta defesa dos cabo-verdianos, dos relatórios disponibilizados, o que é que partilharam com os cabo-verdianos? Qual é a conclusão? Por isso é que nós abstivemos, porque não queremos estar associados à constante ensinação da bancada do PAICV. A nossa abstenção também vai no sentido da forma como foi formulado o pedido. E, mais uma vez, um ato de teatro. Por quê? Porque quem fez aqui a declaração disse que o relatório tem 40 e tal páginas. Nós nem sabemos. Mas, no entanto, quem está aqui a dizer que não existe o relatório, que não conhece, até conhece o número de páginas. Isto aqui é para os cabo-verdianos lá em casa também tirar conclusão da seriedade da forma como se está a fazer política aqui nesta casa. E nós não vamos associar e nem vamos para este caminho. Nós vamos lutar intransigentemente pela transparência. E os cabo-verdianos podem contar connosco. Agora, para o teatro, não vamos associar. Dizer mais, Sr. Presidente, nós não vamos associar também a este ato onde o PAICV
querer passar a imagem que todos somos iguais. Mas nós não somos igual ao PICV, porque a palavra corrupção, nepotismo, veio à moda aqui neste país durante os 15 anos da gestão danosa dos recursos dos cabo-verdianos neste país. Portanto, nós estamos aqui com seriedade e com todo o sentido de Estado e lutaremos intransigentemente pelo interesse dos cabo-verdianos. E onde haver um escudo dos cabo-verdianos que não está transparente, que precisa de esclarecimento, os cabo-verdianos podem contar com esta bancada, porque esta bancada está aqui para defender interesses dos cabo-verdianos e não estamos a fazer política com o único propósito de regressar ao poder, hipotecando o maior ativo deste país, que é a transparência e a luta contra a não corrupção, que é reconhecido por todos. E a única instituição que está a dizer que não merece regressar ao poder porque não está preparado é o PAICV, com este tipo de procedimento e com este tipo de discurso. Jamais seremos igual a este partido, onde provou-se corrupção a nível da aplicação dos fundos do ambiente, do fundo do turismo, Casa para Todos, Novo Banco. Enfim, se eu começar aqui a elaborar esses escândalos todos, nunca mais sairíamos daqui. Mas nós lutaremos para que os 40 processos que estão nos tribunais por esclarecer, que um dia venha à luz que os cabo-verdianos conhecem verdadeiramente e os responsáveis serem responsabilizados pelos atos ruinosos, pelos atos que puseram em causa a economia cabo-verdiana, aumentou a pobreza, porque esses recursos podiam ser distribuídos de outra forma. Portanto, os cabo-verdianos hoje estão claros e sabem com quem devem contar relativamente à matéria de transparência e à não corrupção. É o governo do MPD liderado pelo Dr. Luís Correia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Celso Ribeiro, pela declaração de votos em nome da bancada do MPD. Para uma declaração de votos em nome dos seus colegas da UCID, passo a palavra ao Sr. Deputado António Monteiro. Obrigado, Sr. Presidente. Nós votamos a favor, Sr. Presidente, por considerarmos que todo e qualquer documento que permita o esclarecimento cabal de dúvidas existentes na cabeça dos deputados deve ser cedida para que estas dúvidas possam ser dissipadas. Nós entendemos que estamos a falar de um assunto extremamente sério e pese embora provavelmente a confidencialidade do relatório, nós consideramos que os deputados, até prova em contrário, são todos responsáveis, representam a nação e saberão, sem sombra de dúvida, lidar com um relatório que provavelmente possa ser considerado top secret. Daí que o facto de nós termos votado favoravelmente e não termos tido a possibilidade de ter em mãos este relatório, que nós nem páginas nem pagininhas não conhecemos, gostaríamos que o governo reanalisasse mesmo assim essa situação e que desse a possibilidade dos deputados conhecerem este documento. E aqui, Sr. Presidente, eu chamo a atenção da mesa e peço desculpas por isso, para talvez reanalisarmos com base no artigo 121 da Constituição da República, o número 3. A abstenção provavelmente não conta, segundo este mesmo artigo. Então nós gostaríamos é que, se fosse possível, reanalisar, porque nós não tivemos voto contra e diz o artigo que votos nulos, abstenção, não contam. Não sei se será este o caso, mas chamo só a atenção para podermos reconsiderar se for este o caso. Todavia, ao votarmos que este documento fosse disponibilizado, nós estamos a querer pura e simplesmente elevar ainda mais
o nível de transparência que queremos que o país tenha e que as instituições internacionais vão nos dando notas positivas, apesar dos pesares e apesar destas situações que de quando em vez acabam por acontecer aqui no país. De maneira, se nós quisermos estar tranquilos com as notas que nos são atribuídas no futuro, nós temos que evitar estas situações, porque com estas situações de tentar esconder determinados documentos para que os deputados e através dos deputados a sociedade civil cabo-verdiana conheça a realidade nua e crua daquilo que se vai passando, nós poderemos ter boas notas atribuídas de fora, mas cá dentro teremos dificuldades em aceitar estas notas por conhecermos a realidade nua e crua que nós vamos vivendo no dia a dia. A mulher do César não basta ser séria, tem que parecer que é. Portanto, o governo, nós queremos mais uma vez pedir a atenção da senhora ministra para, naquilo que foi dito pelo senhor ministro das Finanças e ministro adjunto, ministro e vice-primeiro-ministro, que, tendo o relatório, que faça esse documento chegar pela via oficial aos senhores deputados, independentemente dos votos de abstenção e dos votos favoráveis que aqui aconteceram. Queremos transparência total e, se nós fizermos isso, estaremos a contribuir de forma indelével para uma boa imagem do país e para retirarmos, como eu disse no início, as dúvidas que persistem, e essas dúvidas são corrosivas para a nossa democracia e para a imagem que nós queremos passar, não só para os cidadãos cabo-verdianos cá dentro, mas também para as instituições internacionais lá fora. Portanto, o voto favorável da UCIT foi neste sentido, e pena não termos tido a parceria do MPD, que é um partido que diz de forma clara que defende a transparência, defende a democracia, mas desta vez, ao não alinhar nesta decisão de termos documentos, acabou por falhar de forma redonda. Muito obrigado. E é preciso que se tenha presente que o BCV não regula, não supervisiona o INPS. Que a entrada do BCV se fez a partir do momento em que recebeu uma reclamação dos bancos e fez aquilo que entendeu ser necessário, que é uma investigação. Isto porque esse leilão, pela primeira vez, podia representar um risco sistémico, e é neste sentido que opera o BCV. Tudo aqui é novo, significando que é um facto novo para o BCV, é um facto novo para o INPS, é um facto novo para o governo de Cabo Verde. E o BCV já fez o inquérito que entendeu fazer e já tirou um comunicado com as suas conclusões. Nós temos que, efetivamente, ter maturidade para tirar as lições e as ilações deste comunicado, tomar e adotar as medidas que se impõem para melhor garantia daquilo que são os investimentos do INPS, para a garantia do funcionamento equilibrado do sistema financeiro do país. O que é estranho é o que foi dito aqui. Meus senhores, não favorece ao MPD, nem ao PICV, nem ao CID a tentativa de acabar com as instituições da República. Não nos serve a nenhum de nós, exatamente porque todos somos partidos políticos, com vocação de poder, alguns mais do que outros para aquilo que é a vivência e a expressão que têm. Mas o senhor deputado Julião Varela disse aqui na sua declaração, aliás, ele pôs em causa, evidentemente, o BCV. Ele insinuou que o BCV não é livre, não foi livre e não foi autónomo e independente naquilo que é a sua apreciação. Disse mais, disse que a sua intervenção não primou pela idoneidade. Com que objetivo? Tão simplesmente de atacar o governo do MPD. É legítimo que se busque narrativa e forma de fazer política e de, efetivamente, pôr em causa as políticas do governo. Não façamos isso numa política de terra queimada. Então vamos derrubar o Tribunal de Contas, vamos derrubar o BCV
Vamos derrubar todas as instituições, mas este derrube é em função da nossa conveniência. É por isso que faz-se inspeções, aproveita-se conforme for da conveniência o resultado das inspeções. É da conveniência aproveitar o relatório para atacar o governo em relação à má gestão dos fundos de ambiente, então utiliza-se o relatório é credível. Não é da conveniência assumir determinadas posturas e responsabilidades enquanto partido, não é? E finge-se que o relatório não existe. Por outro lado, pega-se de um comunicado do BCV e é trazido esse comunicado para o centro do debate político, que até seria normal, não fosse para pôr em causa uma instituição fundamental para este país. Meus senhores, nem tudo vale a pena na política. Não significando isto que o comunicado tem o valor que tem, todas as instituições que têm responsabilidade devem agir e mais, e acima de tudo, as responsabilidades deverão ser assumidas e assacadas. É assim que funciona o Estado de Direito. Não é agora vir pôr em causa o relatório, vir pôr em causa quem emitiu o relatório. Isto não pode fazer escola, porque o PICV, em princípio, tem pretensões de governar. E há de querer que no dia em que chegar ao governo tenha instituições credíveis no país. Então o PSCV não pode contribuir para o derrube da confiança e da credibilidade do país. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua intervenção. É preciso que os cabo-verdianos entendam o que é que se está a passar aqui em Cabo Verde neste momento. Nós temos autoridades nacionais que fazem auditorias e produzem relatórios e trazem ao conhecimento público. Todos sabem quem produziu esses relatórios. No caso da Covid, há uma auditoria de desempenho feita pelo Tribunal de Contas, justamente que consta do relatório de auditoria número 1/2022. Este relatório de auditoria foi assinado pelos juízes conselheiros, já agora vou dizer, do Tribunal de Contas, José Maria Mendes Cardoso, Claudino Maria Monteiro Cimedo e pelo presidente João da Cruz Borges Silva. O relatório de auditoria de desempenho às despesas de Covid, onde diz que faltam por justificar, por explicar onde pairam mais de 9 milhões de contos de recursos mobilizados na sede de Covid-19. Uma matéria, 9,2 milhões de contos. E nós sabemos que a nível mundial, primeiramente foi o secretário-geral das Nações Unidas, que chamou a atenção dos países para terem atenção na gestão dos recursos da Covid. Tenham em conta que nós adotamos um conjunto de medidas que aligeiraram os procedimentos. Nós acabamos com os concursos. Tudo ficou por ajuste direto, tendo em conta as circunstâncias. Razão pela qual criamos um quadro extremamente permeável e que deveria ser, de facto, auditado posteriormente. A nível global fez-se isso, com consequências. Em Cabo Verde também fez-se isso. Quem fez foi o Tribunal de Contas. Tirou as conclusões que tirou. E mais, concluiu o Tribunal de Contas no seu relatório dizendo que este documento diz o seguinte: no final, deve ser encaminhado ao Ministério Público para fins úteis. Relatório de Covid. Segundo aspecto, nós temos a questão de agora de um relatório produzido pelo Banco de Cabo Verde, o Banco Central de Cabo Verde, onde aponta a situação de intransparência grave também neste processo de leilões. Mas o MPD tem a validade, tem a capacidade de dizer aos cabo-verdianos: não é verdade, é o PSCV que está a inventar. E, portanto, nós estamos a falar diretamente com os cabo-verdianos. Não é falar com o MPD. Nós estamos a falar com os cabo-verdianos para perceberem qual é a estratégia e para verem quem são os principais prejudicados com este processo. Estes processos intransparentes são precisamente os cabo-verdianos e aqueles que mais precisam, os que vivem no mundo rural, que estão a sofrer com a falta de água para a agricultura e para beber, inclusivamente. Eles é que estão a pagar, eles é que estão a sofrer a consequência dessa intransparência deste governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.